também se conta à mesa. Entre tascos, cafés históricos e novos conceitos, há histórias que atravessam gerações e que ajudam a perceber como a cidade se desenvolve ao longo dos tempos. E para contar a história da Invicta, nada melhor do que começar por um dos lugares mais emblemáticos da vida estudantil portuense. Localizado na Praça de Parada Leitão, bem no coração da cidade, este lugar é paragem obrigatória. Foi fundado em 1909 e conta-se que em 1913 foi o primeiro café do Porto a ter licença para luz elétrica. Chama-se Café Ancoradouro, mas todos lhe chamam Café Piolho. Devido ao seu lote de café que era feito pelos sócios da altura, pelos fundadores, era um lote muito especial, tudo ao pormenor, e então havia alturas, meio-dias, entre o meio-dia e as 3 da tarde, que chegavam a vender 4.500 cafés. Portanto, isto devido à afluência de pessoas, não é? Começaram a chamar que pareciam piolhos. Mais versões da história do nome piolho, aqui perto, na Praça de Lisboa, havia o Mercado do Anjo. Então, onde lá era frequentado por carniceiros, leiteiras e mais vendedores da época, e vinham aqui tomar o pingo. E como vinham para aqui com trajes normais, tudo junto, não é? Que chamavam, diziam que isto era uma piolhice. Aqui no café havia muitas reuniões, muitas tertúlias, muitas conversas, e em que o café, como é ladeado de espelhos, as pessoas tinham reuniões. E então estavam muitas de costas para a porta e não via quem entrava, e então um sinal que eles faziam era coçavam a cabeça. Isto para quê? Porque quem estava a entrar era a polícia da altura, a PIDE. Então coçar a cabeça era um sinal para acabarem a conversa, porque estava a entrar a polícia da altura. E então quem coça a cabeça tem piolhos. As histórias que o Piolho tem para contar não se limitam à alcunha. Este café foi palco de muitas tertúlias intelectuais e testemunhou grandes mudanças na sociedade. Isto havia vários debates de política, mesmo das faculdades da altura, saíam daqui muitas decisões, mesmo das faculdades, a nível político, chegou-se aqui a formar manifestações contra o regime da altura. E dentro das 4 paredes, o Café Piolho é como uma verdadeira cápsula do tempo. Mantém-se quase tudo. Temos as mesas iguais praticamente às da Fundação, as cadeiras iguais, os ladeados de espelhos, mantemos as madeiras e os espelhos e a pedra, que era uma referência da altura. E estas paredes mostram aquilo que mais perdura ao longo dos 119 anos de existência, a ligação aos estudantes que passam pela Academia do Porto. Vamos tentando manter e mantém-se com tunas académicas, às vezes fazemos espetáculos de tunas, fazemos jantares de grupos com estudantes, tentamos sempre manter essa ligação. Nós temos aqui alturas em que chega cá o avô, o filho e o neto. Porquê? Porque o avô estudou aqui nas faculdades perto e tem aqui uma placa. O filho estudou aqui também e também tem aqui uma placa. E o neto anda cá a estudar. Às vezes juntam-se aqui 3 gerações de pessoas que frequentaram e frequentam o Piolho. Continuamos no espírito universitário, mas agora seguimos caminho até Sedufeita. O Espaço 77 começou por ser um mero café de bairro e, às mãos de Eugénia Rebelo e dos seus pais, tornou-se um ícone da noite portuense. Eram os vizinhos que vinham tomar o cafezinho, jogar sueca, jogar snooker. E pronto, eu estava aqui com os meus pais e com um irmão meu e eles até queriam no início desistir. Era muito pouca gente, não havia movida, esta rua à meia-noite não passava
não passava ninguém. E eu achava que um dia isto ia subir e começámos a fazer uns torneios de bilhar e eles sempre a querer desistir, um café assim numa rua muito estreita, muito escura. Pronto, e foi quando surgiu depois o que chamam de Movida e começaram a aparecer os estudantes, que foram sempre os nossos clientes assíduos. O negócio mudou, mas o nome continuou a ser o mesmo. A casa chama-se Espaço 77 porque abriu no ano de 1977. Entretanto, as pessoas que passaram isto para mim também me contaram que o espaço era que na altura dava uma série da galáxias, espaços, não sei o quê, e foram buscar isso, Espaço 77, porque até o logotipo era uma lua ou uma estrela. A partir do momento que começa a ser frequentado por estudantes, eles já começaram a chamar de 77, de 77, e hoje qualquer estudante ou qualquer nosso cliente vamos ao 77, vamos ao 77, vamos à Casa das Minis, vamos aos recordistas. E o apelido de recordistas nasceu de um feito que acabaria por dar que falar. Em 2019, o Espaço 77 conseguiu vender 1 milhão de minis, atingindo o recorde nacional de vendas deste produto. E estão ali os troféus, onde começamos com 300 mil, 400 mil, 500 mil, e essa brincadeira então do Presidente dizer quem vende 700 mil vende 1 milhão, e eu fiquei a cismar nisso, embora já tivessem passado 4 meses do ano, e eu comecei a fazer umas brincadeiras, inclusive a abrir ao domingo, todas as coisas que eu achava que fossem possíveis para conseguir, e conseguimos, e foi um dos maiores orgulhos que eu senti. Vender 1 milhão de minis foi um fenómeno falado em todo o país e não só, saiu algumas reportagens. Foram os estudantes que deram vida ao sonho de uma família e acabaram por tornar-se parte dela. Assinei aqui muitas fitas, centenas, eu era quase a madrinha dele, cheguei a levar alguns a casa e essas coisas cada vez fazia com que eles voltassem mais. Eu hoje ainda recebo clientes que estiveram na Faculdade de Direito, que hoje são juízes, procuradores da República ou estão na PJ e vêm-me visitar constantemente, alguns já com os filhos, que não se esquecem de mim. Isso tudo dá-me um bocado de força, dá-me uma alegria, dá-me um orgulho. Do Espaço 77 fica a história de um lugar que cresceu a par de gerações de estudantes. Rumamos agora a outro destino, onde os costumes resistem ao tempo e não é preciso ir longe. Na Praça de Carlos Alberto, a Casa Expresso continua a afirmar-se como um refúgio de tradição. Boa tarde. Olá, menina. 6, só de meia dúzia. Meia dúzia. Pode ser? Este lado aí. Aberta em 1946 por um grupo de espanhóis, passou para a família de Arlindo Sousa em 1969. Também começou por ser um pequeno tasco, mas tornou-se um verdadeiro símbolo da cidade do Porto. A Casa Expresso não era nada disto. Isto, após a pandemia, isto virou muito. Porque era uma casa frequente, isto era o chamado tasco, em que paravam ao balcão só pessoas a beber vinho e pouco mais. Hoje não. Hoje é ao contrário. Hoje é mais jovens do que pessoas de idade. As pessoas de idade quase desapareceram neste tipo de casa. São muito poucos os que vêm. Agora é mais juventude que frequenta a Casa Expresso. Isto começou tudo por brincadeira lá da Santos de Rojão. Eles começaram a tirar fotografias, a divulgar para o Insta, para as redes sociais, para aqui e para ali. Isto ganhou uma forma que, infelizmente, não para. Rojão. Beautiful. Oba. Atualmente com 2 salas, capacidade para 85 pessoas e filas constantes à porta, o sucesso da Casa Expresso nunca nega as origens. Sim, acho que sim. Isto ainda é uma casa que mantém as tradições dos tachos das casas do Porto e que infelizmente isto está-se a perder. Portanto, quando a gente for capaz de manter isto funcionará muito bem. Um dia que acabe, não sei como é que vai ser. Para já, um dos segredos está no que se serve à mesa. Ora, com licença, presuntinho e queijo já está.
Olha, rojões para o balcão depois quando for possível. A comida típica que a gente tem, a comida típica portuguesa. Nós trabalhamos com comida típica portuguesa, desde tripas, ranchos, chanfana, sei lá, jardineira, arroz de vitela, aquelas comidas mais típicas, e claro, sem esquecer a São de Rojão. Isto é o ex-libris da casa. Mas é na autenticidade que este espaço se distingue de outros e mantém viva a essência da personalidade portuense. É uma casa onde as pessoas vêm e sim, sentem a alma do Porto. Há barulho, é verdade, mas isto é Porto, é mesmo assim. As pessoas sabem que isto funciona assim. Ou são a asneira ou outra, é Porto. As pessoas têm que saber. E mesmo os turistas gostam. Lá tem outro que reclama que é muito barulho, mas pronto, é o tipo de casa que é. É assim mesmo. Mas o Porto também se reinventa. Na Foz do Douro, longe do bulício do centro da cidade, há novos conceitos a ganhar espaço. O Eleven Sports Bar nasce dessa vontade de inovar e diversificar a oferta. Na Baixa temos muito turismo e se calhar perdemos um bocadinho o cliente diário e o cliente rotineiro, digamos assim, e aqui na Foz não. Ou seja, nós temos aqui clientes que vêm cá todos os dias e que marcam sempre presença na casa. Apesar de se ter inspirado no conceito de pub da Grã-Bretanha, o espaço foi pensado para diferentes públicos, desde famílias a grupos de amigos. Digamos, a nível de público-alvo, dá para ir num date como dá para ir com amigos depois de um aniversário ou depois de uma vitória de um jogo qualquer entre amigos e festejar e ir pela noite adentro. E neste lugar, tal como noutros, testemunha-se a evolução dos tempos e os desafios e preocupações que trazem as novas gerações. Eu vejo que muito dinheiro que é disponibilizado pelos pais ou pelo próprio trabalho deles é hoje em dia virado para apostas esportivas, para jogos de casino online e tudo mais, e algo que eu vejo na prática é isso, ou seja, as pessoas muitas vezes vêm e na rua e tudo mais, nós vemos isso nos estádios de futebol e noutros complexos esportivos em que as pessoas estão a perder um bocadinho esta parte do convívio e de tudo mais e infelizmente para mim eu noto isso, temos aqui grupos de 10, 15 pessoas e estão 15 ao telefone, muitas vezes estão 15 a apostar, estão 15 a jogar slots, que é algo que me entristece um bocado e preocupa-me de facto. Um panorama traçado por um olhar atento de quem acompanha a evolução dos tempos dentro das suas portas. Mas aqui, o verdadeiro ponto de união é o desporto. O foco, e nós cada vez mais somos um sports bar, ou seja, nós cada vez mais nos caracterizamos e as pessoas sabem que o melhor sítio para ver um jogo de futebol é no Eleven Sports Bar, seja ele na Baixa ou na Foz, por causa do tamanho do espaço, por causa das televisões, o nosso próprio serviço também. A maior afluência de pessoas é sempre em dias de jogos, sejam eles não só futebol, ok? Estes últimos anos temos crescido imenso na Fórmula 1, por exemplo, o NFL, o NBA um bocadinho mais noturno, mas pronto, ou seja, o ténis também cresceu bastante. Entre tascos, cafés históricos e novos pontos de encontro, o Porto vai se reinventando sem perder a essência. Cada porta aberta guarda histórias e é neste equilíbrio entre o passado e o presente que se preserva a identidade de uma cidade que sabe receber.